Vamos orar juntos? Respira fundo aí, fecha os teus olhos, se você puder, pelo menos para que nesse tempo agora você possa se conectar mais com o Senhor, ainda mais, e tirar tudo aquilo que tem tentado roubar ou te distrair, no nome de Jesus. Você possa estar colocando toda a sua mente, coração diante dele. Espírito Santo de Deus, nós nos achegamos a Ti mais uma vez e te pedimos, Senhor, traga cativo agora as nossas mentes, nossos corações, Senhor, e que Tu tenhas plena liberdade de se mover através da pessoa do Teu Espírito Santo. Que as nossas mentes e corações, ó Deus, sejam terra fértil para acolher a boa semente, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ecoar, ó Deus, como uma voz de trovão dentro de nós, possa abalar as nossas estruturas, possa nos realinhar o Teu coração, possa nos reposicionar no que nós precisamos, Senhor. E que essa noite o Senhor repreenda toda ave de rapina que tenta sequestrar, sabotar a semente. E que no nome de Jesus, a Tua palavra, que tem um destino certo, Pai, alcance cada um de nós de uma forma pessoal e singular. E eu te peço isso em o nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Quantas pessoas nos visitam aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui que visita? Por favor, fica de pé, só para que a gente possa, não se constranja. Aqui eu já conheci o Mauro, seja bem-vindo, Mauro. Você também, querida, seja bem-vinda. Tem mais alguém aí atrás? Não, né? Glória a Deus. A recepção vai entregar para vocês aí uma fichazinha, para você preencher e nos devolver. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Lucas capítulo 15, a partir do verso 8. Vamos juntos. Lucas capítulo 15, verso 8. O capítulo 15 do livro de Lucas é o livro dos perdidos. Se você vai olhar, é a parábola dos perdidos. São 3 parábolas que falam dos perdidos, né? Fala da ovelha que se perdeu, fala da dracma que se perdeu e do filho pródigo. A gente hoje vai falar sobre a dracma. Amém? Lucas capítulo 15, verso 8 diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, queridos? Glória a Deus. É interessante que esse capítulo 15, ele fala da importância que o Senhor dá para um pecador, né? E literalmente é isso. Não interessa a questão de número. Se for um pecador, o Senhor já se importa com isso, né? E é interessante que na parábola da ovelha, né? Eram 100 ovelhas que se perdeu apenas uma.
Mas mesmo assim, o Senhor envia lá o pastor para ir buscar essa ovelha que se perdeu. Aqui da dracma de 10 também se perde uma. Mas mesmo assim, para tudo, vamos para tudo e vamos envidar todo o esforço para recuperar essa dracma. E enfim, depois a parábola do filho pródigo. Mas queridos, quem sabe o que é uma dracma? Alguém lembra o que é uma dracma? Uma moeda, isso mesmo. Muito bem. A dracma, ela é uma moeda grega, que o seu valor, ela variava de acordo com o tipo de material que ela era feita. E existia dracma de prata, de ouro, de bronze, e até existia dracma de marfim. E o seu valor variava de acordo com o tipo de produto que ela era feita, né? E ela servia para um adereço que as mulheres usavam em joias de valor. Servia como adorno, né? Então, o que significava perder uma dracma para uma joia de valor? Né? Significava, na verdade, que você estava perdendo parte do valor de uma joia, né? E isso era muito significante, era relevante para aquelas mulheres, porque você estava perdendo parte de algo que tinha valor, né? Por exemplo, né? Um anel de pedras, um anel de brilhantes. O valor do anel, ela está na quantidade dos brilhantes que tem o anel. E você, quando vai comprar um anel em uma joalharia, se tiver faltando um brilhante, você não vai comprar, porque está faltando. É parte do valor que tem aquela joia, né? E ela começa a perder o seu valor quando um brilhante daquele de repente se descola e se perde. Você está perdendo parte de algo que tem valor. E deixa eu falar uma coisa, queridos. Essa parábola, ela já começa a trazer efeito para nós, porque muitas vezes nós não estamos nos apercebendo de que estamos perdendo alguma coisa que tem valor dentro da nossa vida. Estamos perdendo coisas que de fato precisam ser valorizadas e que não podem ser perdidas dentro da realidade da nossa própria vida. Isso a gente pode ter uma abordagem para várias áreas da nossa vida. Tem partes de coisas, tem partes de relacionamento, tem situações na nossa vida que nós não estamos nos apercebendo e que nós temos deixado perder valor em algumas coisas. Nesse caso aqui, eram adereços, eram joias, né? São objetos que serviam para, de fato, para adorno, para enfeitar, para embelezar, e chamavam a atenção, principalmente das mulheres e dessa cultura aqui, né? Mas essa parábola, ela tem duas óticas, ela tem duas formas de nós podermos enxergar ela. Uma é a ótica da dracma, e a outra é a ótica de quem perdeu a dracma. A gente precisa começar a olhar essas duas realidades, né? Porque na ótica da dracma, quando eu isolo a dracma, né, tem algo importante da gente se aperceber. Por quê? Porque uma ovelha, quando ela se perde, ela tem senso de direção. A ovelha, ela quando se perde, ela sabe que ela se distanciou do rebanho, ela se distanciou do pastor,
ela tem esse senso, essa sensibilidade. E se de repente o pastor começar a falar e dar alguma voz, alguma ordem de comando, ela vai ter senso e ela vai conseguir encontrar o seu caminho. Mas a dracma, ela não tem senso de que ela está perdida, de que ela se perdeu, porque ela é uma coisa, ela não é um ser nesse sentido, né? Então, como objeto, ela não sabe que ela está perdida. É diferente, né, da ovelha. Mas esse contexto da dracma é que ela não sabe que está perdida, mas ela está perdida dentro da sua própria casa. Ela se perdeu dentro da sua própria casa. E isso fala de muitas coisas para nós. Porque talvez nós temos perdido algumas coisas dentro da nossa casa. Talvez a gente tenha se deixado ser permissivo. Talvez a gente tenha deixado abrir concessões. E por conta dessas concessões, nós começamos a perder coisas de valor dentro da nossa própria casa. Por exemplo, uma dracma que a gente se perdeu e que, vez ou outra, nós chegamos a revisitar essa importância. Nós, e muitos perderam, a dracma da mesa dentro de casa. É uma dracma que se perdeu quando nós não participamos do momento da mesa. A mesa pode ser uma dracma perdida dentro das nossas próprias casas, onde as pessoas simplesmente estão vivendo uma vida isolada, independente, onde não há comunhão, onde não há comunicação, onde não há instrução, onde não há bacia e toalha, onde não há correção. E a mesa é esse lugar que muitas vezes pode ser a dracma que se perdeu. Dentro dos nossos relacionamentos, a comunicação, a empatia, as linguagens, que essa sexta-feira se falou tanto aqui na rede de casais, são dracmas que se perderam, que nós simplesmente permitimos e não fomos atrás para encontrá-la. Mas isso não se restringe apenas à questão da nossa casa, né? Às vezes, nós somos uma dracma perdida dentro da própria igreja. Estamos aqui, mas estamos como que perdidos. Nós não nos permitirmos ser encontrados. Estamos perdidos e muitas vezes nós não sabemos, nós não reconhecemos que nós estamos perdidos por uma falta de relacionamento com Deus e por um costume de uma vida religiosa fria, seca. E nós não sabemos que nós estamos perdidos dentro da própria igreja. É a situação de uma dracma que está perdida e não reconhece, e não consegue se enxergar, e não permite se ver, ou talvez esteja vivendo uma vida dupla, né? E acham que pode continuar vivendo assim, porque não se reconhecem, não se percebem dessa forma. Às vezes estão doentes, estão em um processo de sequidão, de estiagem, de fato. O outro cenário é um cenário de perda, de algo que de fato se perdeu dentro da própria casa, mas isso se expande para muitas áreas também. Muitas vezes tem pessoas perdidas no seu ambiente de trabalho, pessoas perdidas profissionalmente, que estão lá, mas não se conseguem encaixar lá dentro.
Tem muitas dracmas que se perderam dentro dos casamentos, dos relacionamentos. Nós não notamos que deixamos perder no relacionamento de pais e de filhos, no relacionamento dentro das nossas próprias casas. E tudo isso se deflagra com as permissividades e concessões que nós muitas vezes abrimos e começam sempre com pequenas coisas. Porque você poderia simplesmente dizer, não, mas eram 10 dracmas. Você perdeu apenas uma. Isso não é tão relevante assim. Isso não é tão importante assim. Isso não vai fazer tanta falta assim. As pessoas, elas não vão nem perceberem que se perdeu. Precisa ter um olhar muito de mulher, né? Porque mulher, o que é que mulher não percebe, né, irmãos? Venhamos e convenhamos, né? O que é que mulher não enxerga, né? Porque às vezes eu vou conversar com minha mãe, mas você não viu isso? Eu digo, não, eu não vi. Não é possível que você... Não, eu não vi, eu não percebi isso. Mas ela percebe, vocês percebem, é incrível. Mas, o que eu estou querendo dizer com vocês é que nós, muitas vezes, nós relevamos aquilo. E as concessões que nós abrimos, elas são assim. Elas são assim em tudo. Em tudo na nossa vida, abrimos uma pequena concessão. E simplesmente achamos que aquilo não é tão significativo assim, não é tão relevante assim. Isso em tudo, queridos, isso em tudo. Aqui dentro da nossa realidade, nós começamos a abrir concessões, né, de simplesmente dizer, não, hoje eu não vou para a célula. É um dia apenas, não tem problema isso. Hoje eu não vou para o culto porque é dia de São alguma coisa, eu vou ficar em casa, tem muita fumaça, né? Vou ficar vendo aí o vídeo, né? Comendo uma canjiquinha, um milhinho cozinhado, né? Então são concessões que a gente começa a abrir. Eu não vou para a reunião na quarta-feira porque, poxa, eu já fui na célula na terça-feira. Enfim, nós começamos a abrir realmente concessões. E quando menos nós imaginamos, queridos, aquilo já não faz tanta diferença. São tantas concessões que a concessão agora é ir à igreja. É o inverso, a coisa se reverte, né? E aí a gente menos imaginou, já perdemos todas as dracmas. Isso vale dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa própria casa, em relação aos relacionamentos com os nossos filhos, em relação às concessões que nós abrimos para os nossos filhos, e que de repente nós vamos perder total controle, porque abrimos uma pequena concessão, e aquilo foi se agigantando, e de repente nós não temos mais o controle, irmãos. Perdeu, literalmente nós perdemos o controle. Então a gente precisa realmente entender, nós não podemos ignorar as pequenas perdas. Nós não podemos abrir e tornar essas pequenas perdas em grandes perdas. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que nós temos aqui falado, e nós temos, né, revisitado essa palavra, essa ênfase, é de que isso tem a ver com o temor ao Senhor. Quando começamos a abrir concessões do temor ao Senhor, irmãos, é porque o pecado, ele está entrando novamente e está vindo para nos dominar novamente. São as pequenas dracmas perdidas, as concessões liberadas. Mas a ótica da mulher que perdeu a dracma, né, é uma ótica diferente, porque ela conseguiu perceber que aquela dracma, ela havia se perdido. E de repente ela montou, de fato, uma grande operação dentro da sua própria casa. E que bênção isso, hein, irmãos? Amém ou não amém? Talvez Deus esteja falando com você, que você precisa montar uma grande operação dentro da sua casa. Deus quer começar a colocar as coisas no lugar. E talvez para colocar as coisas no lugar, primeiro Ele vai tirar do lugar as coisas. Amém? Ela começou a tirar as coisas do lugar. Ela começou a pegar uma vassoura para varrer e para tentar ver se nessa limpeza
ela poderia conseguir encontrar. Mas tem uma coisa que também fala dessa parábola, que ela diz o seguinte, que ela acendeu uma candeia. Ela trouxe luz. Sabe por quê, queridos? Porque talvez nós deixamos a escuridão entrar dentro da casa. E a gente nunca vai conseguir resgatar de volta, se a gente também não resgatar a luz dentro de casa. Ela acendeu uma candeia. Se ela acendeu uma candeia, é porque a escuridão começou a entrar dentro da casa, irmãos. E talvez a gente precisa resgatar isso. A gente de alguma maneira deixou a escuridão entrar dentro da casa. E o Senhor está mandando, olha, acende a candeia novamente. Acende o candelabro novamente, coloca azeite no candelabro, para que ele não venha a se apagar, porque quando ele se apagar, eu quero te dizer, que a facilidade de você perder algo, vai ser muito maior. Então ela fez uma operação, vamos tirar as coisas do lugar, vamos acender novamente a candeia, vamos botar azeite de novo sobre a candeia, para que ela possa estar acesa, e a minha visão, ela possa ser mais clara, ela possa ser mais nítida, porque na escuridão eu perco a minha percepção, e a minha visão, ela não fica tão aguçada, tão nítida. Olha, queridos, é tempo de resgatarmos os candelabros acesos dentro das nossas casas. Amém? Mas de pegar também a vassoura e começarmos a varrer, e começarmos a limpar algo que de repente nós deixamos que ficasse acumulando algum tipo de sujeira, que pudesse simplesmente camuflar ou esconder a dracma que se perdeu. São concessões também, concessões que nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos nos aperceber, porque deixamos com que determinados níveis de impureza, diga impureza, comecem a entrar na minha vida, comecem a entrar na minha casa, comecem a entrar nos meus relacionamentos, comecem a entrar na minha relação com Deus. Isso é algo que toda impureza, ela precisa ser limpa. Amém ou não amém? Precisa ser removida, para voltarmos novamente a termos o nosso grau de pureza em tudo o que nós venhamos a fazer. E você sabe que a pureza, ela simplesmente é a ausência da mistura. Tudo aquilo que tem mistura é porque não tem grau de pureza. E as concessões, elas se definem quando nós deixamos com que misturas possam estar entrando. As misturas falam de concessões, queridos. Eu tô abrindo permissividade. Eu estou deixando com que as coisas deixem de ser claras e cristalinas e passem a ser embaçadas. Eu estou abrindo concessões para determinadas coisas que vão contaminar, que vão macular algo e que vai roubar o nosso grau de pureza. Ei, você está comigo? Você está entendendo isso? Isso é permitir com que aquilo possa vir a se perder dentro de nós. E às vezes, queridos, nós precisamos realmente de ter recursos aos quais a gente possa estar utilizando para conseguir trazer e resgatar de volta aquilo que se perdeu. E ela pegou uma vassoura e começou a varrer, porque talvez a gente não consiga com os nossos braços alcançar determinados locais, e talvez a vassoura vá em alguns locais que a gente não consegue ir. Uma extensão, estendermos aquilo que os nossos braços não conseguem alcançar, né? E trazer de volta aquilo que a sujeira ou a impureza está escondendo, né? Que se perdeu. E muitas vezes isso é o pecado que tem entrado. Temos permitido com que algum tipo de pecado tenha roubado a nossa essência diante de Deus, irmãos, né? Quem realmente nós somos? O que realmente nós temos aberto de concessão, né?
e temos deixado com que determinadas coisas elas possam ser simplesmente concedidas e venham a trazer contaminação dentro daquilo que a gente precisa resgatar. A vassoura, ela também revela, que vamos precisar de empreender um esforço para encontrar, para recuperar, para resgatar. Isso significa procurar diligentemente. É um esforço para compensar o esforço que não empreendemos quando fizemos antes de nós perdermos a dracma, Então agora a gente vai envidar um esforço ainda maior. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a limpeza, às vezes não, sempre, a limpeza, ela precisa ser diária. Amém? Porque se tiver tudo limpo, nada vai se perder com facilidade, porque vai estar muito claro. Amém? Nada vai se camuflar se tiver tudo limpo. Aquilo que está se perdendo, logo vai ser encontrado e logo será resgatado, porque estará sempre de forma nítida e clara. Mas quando nós, queridos, simplesmente não limpamos, e olha, você sabe que na nossa relação com Deus, todos os dias que nós nos achegamos ao Senhor, é para que a palavra venha nos limpar, sim ou não? A palavra venha nos lavar, a sua presença, ela possa nos constranger, que a sua santidade possa nos alcançar, e a gente possa estar em constante lavagem, purificação, diante da presença diária, contínua com Ele. Assim, nenhuma dracma se perderá. Posso ouvir um amém por isso? Então, talvez a perda seja um acidente de percurso, irmãos, E a vida, a gente pode ter perdas, Quantas coisas nós já não perdemos? Quantas oportunidades também não se passaram e nós perdemos, Quantos objetos também não perdemos? Tem gente assim que não pode deixar nada porque esquece qualquer coisa em qualquer lugar. Você conhece alguém assim? Tem gente que está dizendo, sou eu, pastor, que aonde vai deixa alguma coisa, Deixa celular, deixa chave, deixa carteira, deixa a Bíblia, enfim. E tem gente também que deixa amizade, tem gente também que deixa casamento, tem gente também que deixa relacionamento, tem gente também que deixa pessoas, porque já se acostumou a perder tanto, a não dar tanto valor a determinadas coisas, que tudo se torna uma perda e ela está acostumada com as perdas, Então, eu quero essa noite dizer para você que a perda, queridos, ela pode fazer parte de processos na nossa vida. Processos que podem estar trazendo crescimento, amadurecimento, mas ela não pode fazer parte de uma forma contumaz, de uma forma crônica na nossa vida, porque ela pode revelar talvez uma falha dentro do nosso caráter, ela pode revelar para nós talvez uma adequação a algo que simplesmente não é de Deus, porque nós estamos relevando coisas importantes e abrindo permissividades e concessões para algo que se tornará grande, porque nós ignoramos aquela pequena perda, Então, todos os lugares, eles podem até ter, um local de achados e perdidos. Então, algumas coisas que nós perdemos, talvez nunca nós iremos recuperar, mas tem algumas que nós podemos recuperar, inclusive hoje. Amém? Você está entendendo? Talvez tenham coisas que realmente nós não teremos como recuperar, mas tem coisas que você pode recuperar. Tem coisas que podem ser
né, resgatadas de volta. E depende de você. Depende de você começar a se enxergar. E talvez você seja o perdido que precisa ser encontrado. Seja em que lugar, em que situação da sua vida. Mas você precisa se perceber que por esse caminho que você está andando, esse caminho é um caminho de perdição. É um caminho que vai te levar para abismos. E você precisa ter novamente, né, aquela bússola que vai trazer de volta para você, para o caminho que Ele determinou para você, e não no seu próprio caminho, né? Então, dentro da nossa vida, da nossa história, nesse lugar, né, de achados e perdidos, né, talvez você seja esse perdido que precisa ser achado, talvez você precisa ser encontrado, ou talvez você precise achar o caminho de volta, talvez você precise voltar, né, para o caminho do secreto do seu quarto, porque talvez esse lugar também se perdeu dentro da sua vida. Talvez você tenha perdido também o primeiro amor que precisa ser resgatado de volta, né? Talvez você perdeu o fogo de Deus no seu coração e você precisa remover as cinzas das coisas passadas e colocar lenha nova para queimar, para resgatar o fogo de Deus na sua vida. Talvez a presença também se desvaneceu, é necessário você resgatar esse lugar da presença, né? Talvez o seu chamado também tenha sido esfriado e você se perdeu, e eu estou aqui essa noite para te dizer que você precisa reaver novamente o seu chamado também, aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus projetou na sua vida. Eu quero te dizer, isso não se tornará uma dracma perdida na sua vida, você vai reaver o seu chamado também novamente, o fogo vai começar a queimar no seu coração, e a alegria da presença de Deus também será resgatada. Deus, Ele não vai simplesmente se acomodar enquanto você não achar o caminho de volta, não resgatar aquilo que se perdeu. O Senhor tem compromisso com o resgate, porque Ele fala na sua missão, a essência da sua missão é uma essência de resgate. Amém? E todos nós estamos aqui porque nós fomos resgatados, nós fomos encontrados. O que é um perdido? O que é um perdido? O perdido é uma pessoa que está no lugar errado. E foi alguém que encontrou e trouxe para o lugar certo. Eu dou graças a Deus todos os dias, porque eu estava perdido e eu fui achado. Eu estava perdido e fui resgatado. Eu estava no lugar errado e Ele me colocou no lugar certo. Amém? Então que nós venhamos a nos perceber, a nos enxergar. Que primeiro, nós não podemos ser essa dracma. É a primeira coisa que a gente precisa nos aperceber. Eu não posso ser uma dracma perdida. Não é isso que o Senhor tem para mim. Seja em que área da sua vida. Você precisa ser encontrado. Você precisa ser ressignificado em áreas da sua vida. E reconduzido ao plano, ao propósito, aquilo que Ele preparou para você. Então, hoje é um dia de nós visitarmos o nosso lugar de achados e perdidos, e podermos olhar para dentro de nós, e vermos aquilo que nós temos permitido, aquilo que nós abrimos como concessão, e que precisa ser resgatado de volta. Olha, queridos, não ignore as pequenas coisas. Não releve as pequenas coisas. As pequenas concessões são as brechas que o inimigo ele precisa
para gerar uma devastação na nossa vida. E nada acontece grande, nada. É sempre algo que começa a corroer, algo que começa ali a minar, um edifício, ele não cai de uma hora para outra, queridos. São as rachaduras, são as fissuras, que começam a comprometer toda a infraestrutura, todo o alicerce começa a ser comprometido pelas fissuras, pelas pequenas rachaduras que vão aumentando. Então olha para essa rachadura que está na sua vida, para essa fissura que está na sua vida, no seu relacionamento com Deus, ou em outro nível de relacionamento seu, que está fragilizando, e que vai comprometer com toda a estrutura. Então não ignora essas coisas, não ignora. As concessões que nós abrimos, é a matéria-prima que o diabo tem nas mãos, para te afastar, para te tirar do propósito, para te tirar do plano, para fazer com que o esfriamento ele venha, para fazer com que simplesmente você seja roubado, sequestrado do propósito. São as concessões, é aquilo que de repente, e você se perdeu. E olha, nós precisamos estar nos autoanalisando o tempo inteiro, e olharmos para trás, e vermos, a quem nós éramos. Nós não podemos ficar simplesmente no saudosismo vitimista, queridos, olhando no retrovisor da nossa vida, e simplesmente olhando, puxa vida, mas eu era assim como era bom. Não, querido, você tem que ser melhor do que você era no passado. Não dá para você ficar vivendo essa vida no retrovisor, olhando para trás. Eu era daquele jeito. Não, você se tornará melhor a cada dia, porque a palavra de Deus, ela define que se nós estivermos conscientes de que não pode faltar a lenha, não pode faltar o fogo, não pode faltar o azeite, queridos, sua vida vai estar em dia diante de Deus, e você vai estar andando de glória em glória. Não dá. Estamos vivendo um tempo, estamos vivendo um momento, irmãos, que não dá para flexibilizar. Não dá para nós estarmos abrindo concessões que irá nos afastar mais ainda. E a palavra para os últimos dias é que nos últimos dias o amor de muitos, ou de quase todos, se esfriarão. Aonde nós iremos estar nessa estatística? Não, queridos, eu não vou estar nessa estatística. Eu vou estar na estatística que o meu amor pelo Senhor está aumentando ainda mais, que eu estou o amando ainda mais, que eu estou disposto a dar tudo, a entregar tudo, a renunciar tudo para seguir a Ele. Ele é o meu maior amor, e o estarei amando mais do que eu amei ontem, mais do que eu amo hoje. Amanhã eu estarei amando mais. Não dá mais para estarmos simplesmente entrando nesse sistema de acomodação, de satisfação, de adequação a esse sistema, irmãos, que quer nos sucumbir. Há um sistema trabalhando para nos sucumbir. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As perdas, muitas vezes, para nós, elas são de fato pedagógicas. Porque tem aquela máxima, aquele ditado, nós só valorizamos depois que perdemos. Eu tenho que considerar que ela tem um fundo de razão nisso. Mas as nossas perdas, elas precisam ser potencializadas para que eu não venha cometer os mesmos erros. Amém ou não amém? Não posso cometer, eu não posso contabilizar mais perdas naquilo que já gerou para nós um ensino, um aprendizado. Mas se eu me torno uma pessoa contumaz nas perdas, irmãos,
Onde nós iremos parar? Não pode ser assim. E eu quero, essa noite, te encorajar a recuperar aquilo que você ainda pode recuperar. De você olhar para dentro de você olhar talvez para dentro da sua casa, de você junto com a sua família, faça uma grande operação para encontrar as dracmas que se perderam dentro da sua casa. Amém ou não amém? Faça uma operação para que você possa tirar tudo de lugar, limpa tudo, acende a candeia. Mas acha o que se perdeu. Acha, resgata aquilo que se perdeu. Acende a luz, remove a escuridão, remove a penumbra, limpa o que está sujo, encontra, resgata e aprenda a valorizar, para que você não se permita perder novamente. Amém? Então, essa noite é noite de nós olharmos para dentro de nós. Dentro de nós tem uma região que é uma região de achados e perdidos. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer luz dentro de você. Ele vai trazer para você percepções de pequenas coisas que talvez tenham se perdido. E que essas pequenas coisas são muito importantes. Semana passada eu estava conversando com um casal e um conflito dentro do casamento com pequenas coisas. Irmãos, a maior parte dos conflitos de relacionamento são com pequenas coisas. Não são com coisas grandes. Mas as pequenas coisas, quando elas são ignoradas, elas se tornam gigantes. Se agigantam. E se acumulam. Se tornam maiores do que nós. E nós estávamos falando sobre exatamente aquilo que se perdeu. E muitas vezes dentro de relacionamentos, pequenas coisas, irmãos, elas fazem uma grande diferença. E eu estava falando algo que a gente pactuou, eu e a pastora, e que é uma coisa tão pequena, irmãos, mas é tão relevante, muito relevante, e que muitas vezes nós simplesmente deixamos de fazer isso. Eu e a pastora, a gente agradece um ao outro em todas as pequenas coisas. Em cada pequena coisa a gente se agradece. Se ela traz para mim um copo de água, uma garrafa d'água, eu agradeço para ela. Amor, obrigado por você ter trazido. Ela faz uma comidinha, amor, obrigado. E todas as coisas e os mimos que eu faço, ela também reconhece e agradece. A gente não deixou essa dracma se perder. E é muito bom você ter gratidão nas pequenas coisas, uns com os outros. Você não sabe a diferença que isso pode fazer dentro de um relacionamento. Agradecer, reconhecer. Será que essa dracma já se perdeu? É tempo de resgatá-la. É tempo de recuperá-la. Porque essas pequenas coisas podem fazer a diferença e ter uma resposta
muito maior do que você imagina. Então hoje é um dia, é uma noite, de nós conseguirmos revisitar algumas coisas que talvez nós tenhamos perdido. No relacionamento com os nossos filhos, irmãos, não vamos deixar as dracmas se perderem. Tem dracmas valiosíssimas que estão se perdendo no relacionamento dos filhos com os pais. Não é à toa que existe uma palavra que o Senhor disse e declara que iria derramar o espírito de poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que é isso, irmãos? Dracmas que se perderam. Dracmas que têm se perdido. É tempo de fazermos uma grande operação de resgate das dracmas dentro das nossas casas. Reavaliarmos e não permitir que a concessão de uma possa gerar uma jurisprudência para que venhamos a perder outras coisas. Amém? Então essa noite você vai ficar de pé, agora, e você vai colocar essa noite sua vida, sua casa, sua família, sua relação com Deus, o seu chamado, o seu secreto, porque talvez tantas coisas tenham começado a se perder, e nós não vamos abrir margem, porque uma rachadura, ela pode comprometer o desmoronamento de todo o prédio, né? Então, onde estão as rachaduras? Onde estão as fissuras? Onde estão as brechas que de repente elas começaram a aparecer, que você ignorou aquelas brechas? A tendência dela é se alargar mais ainda, é se estender mais ainda. Mas essa noite é a noite de levantarmos essa grande operação. Amém? Pega a vassoura, acende a candeia, vamos fazer uma faxina e vamos limpar o que precisa ser limpado, vamos descontaminar aquilo que contaminou e vamos encontrar aquilo que se perdeu. Você está comigo? No nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, e Ele é aquele que vai ser uma voz dentro do seu interior, e que vai começar a te mostrar as pequenas coisas que se perderam, ou talvez as pequenas concessões que você começou a abrir, e que talvez você não tenha dado o devido valor a essas concessões, e elas já estão tomando conta, elas estão gerando um lodo já, e você tem que remover essa crosta que está impregnando tudo, está gerando uma camada de insensibilidade dentro de você. Ah, Espírito Santo de Deus, essa noite nós colocamos, ó Deus, a nossa vida diante de Ti, colocamos a nossa casa, colocamos a nossa família, colocamos o nosso casamento, Senhor, colocamos os nossos filhos, Senhor, colocamos a nossa comunhão contigo, Senhor, colocamos o nosso lugar secreto, Senhor, colocamos o lugar da nossa intimidade, colocamos o lugar da nossa obediência, colocamos a verdade, que muitas vezes tem sido fragilizada por omissões, e até, ó Deus, por meias verdades que se tornam em mentiras. Ah, Espírito Santo de Deus, vem, porque a Tua palavra, Deus, ela é espada de dois gumes, e quando ela vem, ó Deus, ela separa, ela divide o certo e o errado, a verdade da mentira, a escuridão da luz, ela divide, Senhor, divide alma de espírito, Senhor. Então venha como espada cortante,
dentro de nós, Senhor, dividindo, separando o santo e o profano, Senhor. Ah, Deus, traz luz em meio às nossas trevas, para que nós venhamos enxergar aquilo que nós não estamos enxergando, Senhor, e que possamos ser encontrados naquele lugar onde nós estamos perdidos, onde nós não temos rumo, onde nós não temos direção, Senhor. E ó Deus, a maior operação que foi feita sobre a terra foi a operação de resgate, ó Deus, por cada um de nós, porque o Senhor veio para resgatar aquilo que havia se perdido, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque um dia fomos resgatados, porque um dia fomos encontrados. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor nos amou primeiro. Ah, Senhor, nós estávamos perdidos, sem rumo, sem esperança, Senhor, devastados nas nossas emoções. Ah, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor entregou o melhor que o Senhor tinha para nós. Tu entregasses o melhor, Senhor. Não poderia ter nada maior e melhor do que o Senhor nos entregou, o seu próprio Filho, a beleza revelada do Pai, o teu Filho, Senhor. Como, Senhor, como não amar, como não te amar, Senhor, como não te amar, Senhor, depois que nós conhecemos, como não estar presos a Ti, Senhor, por essas cordas de amor, Senhor. Eu estou preso às Tuas cordas de amor, Senhor. Eu estou preso, completamente preso às Suas cordas de amor. Que essa noite o Seu amor seja revelado nesse lugar. Revela o Teu amor aqui nesse lugar, Senhor. Vai revelando aquele que se perdeu dentro da sua própria casa ou dentro da igreja, aquele que está perdido dentro da igreja, Senhor, que está, ó Deus, com seu coração esfriado, com seu coração indiferente, Senhor, que não tem gozo, que não tem alegria. Mais uma vez, ó Pai, uma vez que a Tua luz vem, Senhor, todas as trevas são dissipadas, Pai, porque a escuridão não suporta a luz. A luz sempre vence a escuridão, Senhor, sempre. Pode ser uma candeia acesa lá no alqueire, mas ela é suficiente, Senhor. Então vem aqui essa noite, Espírito Santo, e põe a luz na nossa escuridão. Põe luz na nossa escuridão, Senhor. Dá-nos